Bem, pessoal, em aulas anteriores, nós demos uma visão geral do sistema imunológico, né? A função e as partes do sistema, as células que o compõem, os tecidos que o compõem. Falamos também um pouco sobre a imunidade inata, que é aquela inicial, que todos nós já nascemos com ela. E também mostramos como é que ocorre a apresentação de antígenos, né, para resposta imunológica adaptativa, ou seja, como é que a resposta imunológica adaptativa, que é representada principalmente pelos linfócitos, reconhecem os antígenos ou os micro-organismos ou os corpos estranhos. Então, a gente viu numa aula anterior como que se dá esse mecanismo de apresentação, de reconhecimento e apresentação de antígenos. Nós já vimos então que a imunidade, o sistema imunológico, ela é dividido basicamente em dois tipos de imunidade que se autocompletam e estão interligados, não são separados, que é aquela imunidade inata que nós já nascemos com ela e a adaptativa que só é ativada a partir do momento em que a imunidade inata, ela por si só não consegue vencer as infecções, então ela recruta, solicita auxílio da imunidade adaptativa, cuja característica principal da imunidade adaptativa é a alta especificidade, ou seja, enquanto na imunidade inata a gente reconhece genericamente os invasores, a gente já reconhece padrões comuns, na imunidade adaptativa a gente faz um reconhecimento mais específico. E a imunidade adaptativa, ela é dividida em dois tipos de imunidades, que são fundamentais e se completam para que a gente tenha uma defesa poderosíssima contra invasores, contra micro-organismos. Nós temos a imunidade mediada por célula e temos a imunidade humoral. Rapidamente, resumidamente, a diferença entre as duas é que a imunidade mediada por células ela é caracterizada pelo fato de que é uma imunidade que combate infecções intracelulares, principalmente. O que isso quer dizer? Que na imunidade mediada por células, nós atuamos combatendo antígenos, micro-organismos que já estão dentro das células, sejam bactérias, sejam protozoários, sejam vírus, qualquer micro-organismo que porventura infectem as células. Então eu tenho um mecanismo que atua para combater as infecções dentro das células. E nós temos a imunidade humoral, que nós vamos ver numa outra aula, que é aquela imunidade que combate as infecções extracelulares, que são aquelas infecções cujo micro-organismo, o antígeno, ainda está do lado de fora das células, ainda não invadiu as células. Então, o sistema imunológico é capaz de combater micro-organismos fora e dentro da célula. Para cada localização do antígeno micro-organismo, nós usamos mecanismos de defesa diferentes. E nessa aula, então, nós vamos ver a imunidade mediada por células, especificamente as chamadas células T, tá? Células T, por quê? Nós já vimos também na formação do sistema imunológico, na sua constituição, que as células T, que compõem um grupo específico de linfócitos, são chamadas de células T porque essas células são produzidas na medula óssea, mas amadurecem no timo, né? Então, por isso são chamadas de células T. E são essas células que vão promover, então, a defesa contra micro-organismos intracelulares. Bem, mas que micro-organismos especificamente nós iremos combater através desse tipo de imunidade? Como nós falamos, micro-organismos que já estão dentro das células. Como é que pode ser feita esse combate, né? Que micro-organismos são esses? E como isso pode ser feito, né? Basicamente, nós podemos combater micro-organismos que foram fagocitados por células de defesa, ou podemos combater também micro-organismos que invadiram células normais que não sejam de defesa, células comuns, tá? Em ambos os casos, o micro-organismo vai estar dentro das células, seja porque foi fagocitado, seja porque invadiu as células. Então, a bactéria, por exemplo, ela pode ser fagocitada por um macrófago, por uma célula dendrítica ou uma célula fagocitária,
e dentro da célula fagocitária, eventualmente essa bactéria pode escapar dos fagolisosomos e acabar indo parar no citoplasma da célula. Então passa a ser uma infecção interna dentro das células. A mesma coisa acontece com os vírus, né, que normalmente a tendência deles é se ligarem às células hospedeiras e penetrarem essas células hospedeiras, ou seja, a infecção viral ela acaba ocorrendo dentro das células. Tá? Então, no caso, por exemplo, das células fagocitárias, em que os micro-organismos podem escapar dos fagolisosomos e ir para o citoplasma, isso pode ser feito por vários grupos de micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, né? Protozoários como os causadores da leishmaniose e da doença de Chagas, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Eles têm essas bactérias, fungos e protozoários, têm essa capacidade de, eventualmente, escaparem da destruição nos fagolisosomos e acabarem invadindo as células. E os vírus, todos eles, assim como alguns outros protozoários e as rickétsias também, todas elas, são capazes de invadir as células comuns, normais, e causar infecções internas. Em ambos os casos, nós vamos ter a atuação da imunidade mediada por células T. Então, as células T, os linfócitos T, eles serão capazes de promover a defesa, a destruição desses micro-organismos que estão dentro das células. Isso que nós vamos ver. Agora, só para chamar a atenção de um detalhe aqui interessante, isso tem a ver com o ensino de modo geral e não só de imunologia ou de biologia, mas aqui nós estamos vendo aqui, não sei se vocês perceberam aí, quem esteve mais esperto aí no slide, deve ter percebido que esses dois textozinhos aqui são exatamente iguais. Estão falando a mesma coisa, mas será que é a mesma coisa? Então aqui ele está falando micro-organismos fagocitados que sobrevivem dentro de fagolisossomo, estão sobrevivendo lá dentro. Micro-organismos que não são destruídos, mas ficam lá dentro e podem até se reproduzir lá dentro, mas estão lá dentro. Aqui já está mostrando o fagolisossomo rompido. Ó. Esse micro-organismo, teoricamente, tem acesso ao citoplasma. Então, teoricamente, esse textozinho aqui não poderia ser o mesmo. E realmente não é o mesmo, viu, pessoal? Só para vocês entenderem que livros não são deuses, livros não são inquestionáveis, autores não são deuses, não são inquestionáveis, e muitas vezes pode acontecer não erros, né, por intenção ou falta de conhecimento, mas erros gráficos. Aqui foi um erro gráfico, tá? E como é que a gente mostra que isso é um erro gráfico? Porque na edição anterior desse mesmo livro, esse mesmo slide aparece dessa forma. Ó. Veja que na edição anterior, mais antiga, o texto que mostra essa figura está corretíssimo. Ó. Micro-organismos que escapam dos fagolisossomos para o citoplasma. Certíssimo. Já na versão mais recente, a edição mais nova, houve um erro aqui de gráfico, onde eles repetiram o texto e acabaram cometendo esse pequeno erro. Mas é aquela história, né? Você entendendo o que está acontecendo, não vai ser o texto que vai te confundir. Então, seria correto, basicamente, falar aqui nessa imagem que o micro-organismo está escapando. O fagolisossomo foi rompido pelo micro-organismo invasor. Essa é uma das estratégias de evasão no sistema de defesa promovido por alguns micro-organismos. Bem, agora, como acontece a indução, né? Ou seja, como é que aquelas células células T, os linfócitos T, que foram produzidos na medula óssea, foram amadurecer lá no timo, vão ser necessariamente induzidos, ativados, né? Ou vão se tornar células efetoras, células que realmente promovem a defesa. Então, vamos ver alguns detalhes importantes sobre essa questão. Nós já vimos anteriormente, em aulas anteriores, que é impossível você patrulhar com células de defesa, principalmente células da defesa adaptativa, todos os tecidos do corpo à espera da penetração de micro-organismos invasores. Então, o que o nosso organismo faz? Ele concentra em alguns órgãos, nós já falamos isso, como os órgãos linfóides, como o baço, o linfonodo, gânglios linfáticos,
que são órgãos que acumulam células da defesa adaptativa, principalmente linfócitos. Então, as células produzidas lá na medula óssea, células T produzidas na medula óssea, por exemplo, através do sangue, elas, depois de amadurecerem no time, elas através do sangue, vão para esses órgãos linfóides, onde vão ser armazenadas, acumuladas. Mas por que elas não vão patrulhar o corpo e ficam lá, elas ficam guardadinhas lá nesses órgãos linfóides? Porque ao invés de você produzir uma quantidade absurda de células para patrulhar o corpo, o que nós fazemos? Nós já falamos sobre isso. Através da linfa, que passa por esses órgãos linfóides e vem dos tecidos, né, que recolhe líquidos dos tecidos, através da linfa, o tecido que foi infectado, né, na hora que a linfa é recolhida, ela recolhe também os micro-organismos e as células da defesa inata, como células dendríticas, por exemplo, que capturaram já antígenos lá nos tecidos infectados. Isso tudo, através da linfa, vem parar nos órgãos linfóides. Quando esses antígenos, seja fora ou dentro das células fagocitárias, chegam até os órgãos linfóides, mas principalmente quando eles são apresentados pelas células dendríticas e outras células apresentadoras, mas principalmente a célula dendrítica, que é uma célula apresentadora profissional, na hora que chegam nos órgãos linfóides, essas células encontram as células T e automaticamente apresentam às células T os micro-organismos que elas fagocitaram. Aqui nós já chamamos a atenção para que também nós já falamos na parte de apresentação de antígenos e reconhecimento de antígenos, que existem dois tipos de células T, né, que promovem a defesa celular, que são as células T CD4+, no caso CD4 porque elas usam um receptor CD4 para reconhecer o complexo de histocompatibilidade classe 2, que nós já falamos na parte de reconhecimento de antígeno e apresentação. E o mais é porque elas vão ser ativadas, não vão ser mais imaturas como essas que estão vindo aqui através da corrente sanguínea, né? Antes de serem ativadas, elas seriam teoricamente menos, né? Agora elas estão sendo ativadas, tá? Ou sendo diferenciadas, né, em células efetoras, células que podem realmente agora promover a defesa, que são o que nós chamamos de células efetoras. Neste caso aqui, eu estou tendo a apresentação do antígeno que foi fagocitado pela célula dendrítica a partir do complexo de histocompatibilidade classe 2, que apresenta infecções extracelulares para a célula CD4. Lembrem lá das aulas anteriores, tá? Essas células TCD4 são as células chamadas auxiliares. O que elas fazem é auxiliar outras células a fazer a destruição de antígenos. Então, o que elas podem fazer? Elas podem ensinar macrófagos e outras células fagocitárias a destruir micro-organismos fagocitados, podem ativar as células CD8, que são aquelas citotóxicas que destroem células infectadas, tá? Então elas podem promover o auxílio, por isso são chamadas auxiliares, a diversos mecanismos de defesa, inclusive podem ativar as células B, os linfócitos B, para a produção de anticorpos, né, para combater infecções extracelulares. Por isso que as infecções extracelulares são apresentadas para essa célula, porque ela vai ativar linfócitos B para produzir anticorpos, que são proteínas que combatem micro-organismos fora da célula. Essas células apresentadoras também, elas apresentam antígenos para as células TCD8, né? Que são aquelas células que têm a proteína de superfície receptora CD8, que reconhece o complexo de histocompatibilidade classe 1. Esse complexo apresenta micro-organismos intracelulares, ou seja, infecções intracelulares. Essas infecções são apresentadas a essas células CD8 porque elas promovem a destruição de células infectadas quando reconhece esse tipo de infecção. Por isso que elas são chamadas células CD8 citotóxicas, porque elas são tóxicas, elas matam, destroem as células infectadas. Então, tanto CD4 quanto CD8 são, então, reconhecem os antígenos e se tornam agora não mais imaturas, mas células efetoras, que são capazes agora, então, de
reconhecer o antígeno nos locais de infecção. A partir do momento que elas se tornam, então, células efetoras, né, que elas reconhecem o antígeno, você tem aquele processo que nós já falamos também da expansão clonal, ou seja, só os clones que reconhecem os antígenos irão multiplicar e de algumas poucas células específicas para o antígeno, nós teremos milhões de células de cada tipo para combater esse antígeno. Mas só agora células que realmente podem reconhecer aquele antígeno específico. Então, ambas as células já efetoras, seja CD4 ou CD8, elas migram agora, através da corrente sanguínea, para os locais onde estão ocorrendo a infecção. Tá? Na hora que elas chegam nos tecidos onde está ocorrendo a infecção, já vou dar de cara mais uma vez com células que estão infectadas, sejam células fagocitárias ou células normais infectadas, que vão apresentar a infecção novamente aqui para essas células que agora são efetoras. Ora, quando mostra que está infectada, aí a reação é imediata, elas já tiveram o aviso lá nos órgãos linfóides, agora já estão preparadas. Então, no caso das células CD4+, o que elas promovem, o que elas podem promover? Elas são auxiliares, então, através da produção de sinalizadores químicos, de citocinas, elas comunicam-se com outras células e ajudam outras células a combater as infecções. Elas ativam macrófagos, neutrófilos e outras células de defesa fagocitárias a destruir micro-organismos internos, e como nós falamos, elas ativam, por exemplo, a produção de anticorpos em linfócitos B. Então, elas servem como células auxiliares para outras na destruição dos micro-organismos, mais especificamente extracelulares. Tá? Então, basicamente, essas células CD4 auxiliam no processo de inflamação e no processo de fagocitose para a destruição dos micro-organismos. Já as células CD8, quando reconhecem células infectadas, elas induzem essas células à morte programada ou à apoptose. Então, elas destroem as células infectadas, destruindo o foco de infecção. Tá? Quando as células são mortas, junto com elas, os micro-organismos infecciosos são mortos também. Bem, agora quais seriam basicamente as etapas para ativação das células T, ou os linfócitos T, né? Primeiro, nós já falamos o reconhecimento do antígeno, tá? O reconhecimento de antígeno, que pode ser feito tanto pelas células CD4 como células CD8. A partir desse reconhecimento, ou seja, dessa apresentação do antígeno para essas células, quando são células CD4, a apresentação é feita pelo complexo MHC de classe 2, quando são células CD8, pela apresentação de antígeno a partir do complexo MHC de classe 1. Tá? Em ambos os casos, tanto CD4 quanto CD8 se tornam células efetoras. Tá? A partir do momento que elas se tornam células efetoras, nós vamos passar a ter, então, o processo de expansão clonal. O que é isso? As células que se tornaram efetoras, no caso das células CD4, quando elas se tornam efetoras ao reconhecer o antígeno, elas produzem citocinas que ativam a própria célula, por isso que são citocinas endócrinas que nós chamamos, que agem na própria célula, porque tem as exócrinas que agem em outras células, em outros locais, ou seja, elas ativam a própria célula para que essa célula passe, então, a se expandir, a criar clones específicos iguais a ela. A palavra está ativando ela própria? Sim, porque ela tem proteínas de superfície, que são os receptores de citocinas, que são os responsáveis por ativar ou não a expansão clonal. Ou seja, os genes necessários para a expansão clonal. Mas alguma coisa tem que ativar, tem que ligar esse dispositivo, essas proteínas aqui, esses ativadores. E quem faz isso é as citocinas que a própria célula CD4 produz. Então, quando não está tendo infecções, essa célula não produz citocinas, essas proteínas de superfície não reconhecem nada, então não há expansão clonal. Quando há infecções, que a célula CD4 reconhece o antígeno, ela produz citocinas
que ativam ela própria a promover a expansão clonal. Então, aí elas começam a diferenciar-se, né, nas células que vão realmente ser efetoras e promover a defesa. No caso das células CD4, elas, como nós já falamos, ativam macrófagos, células B e outras células para destruir micro-organismos, enquanto que as células CD8, elas destroem as células infectadas. Além de produzir, né, durante esse processo de diferenciação, células efetoras que vão realmente partir para o combate às infecções, outra coisa que acontece durante o processo de diferenciação aqui, por isso que é diferenciação, é que além de células efetoras, nesse momento é produzido células de memória. Células que não são efetoras, que não vão atuar, ter essa atuação aqui direta nas infecções, mas vão permanecer, né, ativadas, tá? Vão permanecer células que foram ativadas, ou seja, células que já reconheceram o antígeno por um longo período de tempo, à espera de novas infecções. Então, quando você é infectado novamente por micro-organismos que você já reconheceu antes, essas células de memória, elas dão uma resposta mais contundente e rápida, porque elas já foram ativadas anteriormente, tá? Esse processo de diferenciação não é um processo ainda muito bem esclarecido do o que leva uma célula a se tornar efetora ou de memória, mas o certo é que o nosso sistema de defesa ele consegue reservar uma parte das células que foram ativadas, né, para que elas fiquem de reserva estratégica. Bom, aqui cabe uma outra observaçãozinha interessante sobre a questão de publicações e alguns equívocos e erros gráficos também, ou até mesmo um equívoco na hora de tentar melhorar a explicação. Aqui nós temos outro exemplo interessante. Pelo esquema aqui, pessoal, que o autor ele quis mostrar ao mesmo tempo como é que tudo acontece, tanto para a célula CD4 como CD8, nesse esquema aqui. Só que ao mostrar tudo numa sequência só, fica uma coisa meio complicada, principalmente nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque a célula CD8, ela não faz isso daqui, ó. Expressão de interleucina 2 que acaba promovendo a expansão clonal dela própria e criando clones, tá? Ou seja, além de ativar ela própria, essas citocinas também acabam ativando outros linfócitos TCD4 da mesma linhagem que também tem os receptores para essas citocinas. Então, ela consegue ativar também outros linfócitos. Então, a CD8 não faz isso, mas como está na mesma sequência, dá quase que entender que a CD8 passaria por essas etapas também. E como é que a gente percebe que houve essa tentativa de concentrar a explicação em um único esquema e por que não foi feito separadamente? Quando a gente pega a edição anterior, né, desse mesmo autor, vocês vão ver que aquele esquema era desse jeito aqui, ó. Era separado. Você tinha a sequência da célula CD4 e você tinha a sequência da célula CD8, tá? Porque a célula CD8 não faz isso daqui, ó. Inclusive, as citocinas produzidas pela CD4 também ativam a CD8. Né? Produzidas pela CD4 ativam a CD8 também. Podem ativar, né? Então, veja que lá no esquema é uma sequência só, mas o correto seria a gente mostrar separadamente, porque a CD8 não faz isso daqui. Então, é só para vocês verem como é que, às vezes, uma alteração para tentar melhorar a explicação pode confundir um pouco a explicação. Então, a explicação mais antiga era mais bem compreensível do que a explicação mais recente aqui, na edição mais nova desse mesmo autor. Uma outra questão importantíssima, pessoal, no que se refere à ativação de células T, é o papel da coestimulação. O que isso quer dizer? Que o nosso sistema de defesa ele não se baseia exclusivamente em reconhecer o antígeno e ser estimulado só por esse reconhecimento.
Ou seja, basta ter o antígeno e está tudo resolvido, a gente reconhece ele e dá uma resposta. Não. É importante nós dizermos isso, porque muitas vezes, tá, o que pode ser às vezes apresentado a uma célula de defesa e que eventualmente possa ser reconhecido como um antígeno, muitas vezes pode não ser um antígeno e ser uma proteína própria. E eu acabar dando uma resposta exacerbada, uma resposta errada, uma resposta no momento errado, quando eu não tenho infecção. Tá? Então, para não correr o risco de, às vezes, eu reconhecer algo que é estranho e não é estranho, é que existe um mecanismo que as células usam do sistema imunológico para garantirem que o reconhecimento é preciso. E é isso que nós chamamos de coestimulação. O que é isso? Além do antígeno ser apresentado pelo MHC, seja de classe 1 ou classe 2, aqui nós estamos mostrando aqui o de classe 1, 2, porque aqui é uma célula CD4, mas nos linfócitos CD8 acontece a mesma coisa. Então, independente se é CD8 ou CD4 aqui, você tem a mesma coestimulação. Então, a célula T imatura, além de ter o receptor TCR, o receptor de célula T, o TCR, que é aquele que reconhece o antígeno ligado ao MHC, as células T imatura também têm proteínas de defesa chamadas de CD28. Né? Essas proteínas, pessoal, são fundamentais na ativação das células T. Não basta só esse reconhecimento do antígeno aqui, não. Se essas proteínas não receberem sinais de que aquela célula que está apresentando aquele antígeno está infectada, essa célula não será ativada. Ou seja, isso aqui é um receptor de estimuladores de infecção. Então, nesse caso aqui, primeiro aqui, ó, vamos imaginar que essa célula aqui apresentadora apresentou o antígeno, mas ela não expressou nenhum coestimulador, nenhuma molécula de superfície mostrando que ela está infectada. O que vai acontecer? Apesar de ter apresentado o antígeno, a célula T não faz nada, porque para ela essa célula não está infectada. E como é que ela sabe que a célula não está infectada? Porque quando as células apresentadoras de antígenos estão infectadas, elas produzem proteínas de superfície que servem como coestimuladores e também secretam citocinas para mostrar que estão infectadas, como a interleucina 12. Então, por exemplo, a proteína de superfície B7, ela só é produzida na superfície das células apresentadoras de antígeno se esta célula estiver infectada. Se ela não estiver, essa proteína não é expressa. E é justamente essa proteína que é reconhecida pelo receptor CD28. Então, esse coestimulador aqui, B7, só vai existir se essa célula estiver infectada com o micro-organismo. Se não tiver, ela não expressa essa proteína. Mas se ela tiver, ela expressa. Aí o CD28 reconhece essa proteína. Quando ele reconhece essa proteína, ele avisa para a célula T que, opa, a célula realmente está infectada. Além disso, as citocinas como a interleucina 12 só são produzidas se a célula estiver infectada. Veja que aqui não é produzido nada. Então, quando quando a interleucina 12 é produzida e é reconhecida também pela célula T, ela também já liga o alerta, opa, peraí, essa célula realmente está infectada. E aí você ativa essa célula T. E quando ela é ativada, ela produz, olha, lembra lá no caso da CD4, ela produz interleucina 12 que vai ativar ela própria a começar o processo de expansão clonal, proliferação, para promover a resposta. Então, a coestimulação é fundamental. E aqui a gente abre um parênteses importante para falar um pouquinho da nossa atualidade aí, porque isso aqui, coestimulação, tem tudo a ver com vacinas. E por que tem a ver com vacinas? Tá? Porque as vacinas normalmente tentam induzir o sistema de defesa a produzir uma resposta contra os micro-organismos. E, historicamente, as vacinas elas são produzidas usando pedaços
de um micro-organismo, ou mesmo um micro-organismo morto ou atenuado, para que esse micro-organismo ou pedaço dele seja reconhecido pela célula de defesa e, consequentemente, possa produzir uma resposta. Aí é que está o problema. Nós acabamos de ver aqui, ó, que não basta apenas o antígeno. Sem os coestimuladores não adianta. Então, se eu coloco, por exemplo, um micro-organismo morto ou atenuado através de uma vacina, e essa vacina não promove, por exemplo, reações principalmente inatas, onde células apresentadoras como dendríticas, por exemplo, possam fagocitar esses micro-organismos, reconhecendo como antígenos. Se não houver essa ativação inicial, não vai haver apresentação de coestimuladores para células T, ou seja, células apresentadoras sem antígeno não apresentam nada. Tá? Por isso que nas vacinas, normalmente, nós acrescentamos os chamados adjuvantes, que normalmente até são pedaços do próprio micro-organismo que nós usamos, ou outras moléculas para enganar o sistema de defesa. Para fazer com que as células da defesa inata, principalmente apresentadoras, acabem fagocitando ou se infectando por essas moléculas artificialmente introduzidas, para que elas possam expressar os coestimuladores como o B7 e a interleucina 12. E aí sim, as células T reconhecem o antígeno que está na vacina. Tá? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de vacinas, que vacina não é fácil de ser feita, porque para garantir que ela seja realmente efetiva, não é fácil você estimular o sistema de defesa, principalmente estimular a defesa celular, tá? Porque uma coisa é você estimular aqui uma célula CD4, ela pegar e estimular um linfócito B a produzir anticorpos. Inclusive os linfócitos B, nós vamos mostrar na imunidade humoral, eles muitas vezes nem precisam de serem auxiliados pelas células T, porque eles podem, através dos seus anticorpos de superfície, reconhecer estruturas genéricas no micro-organismo e produzir anticorpos. Então pode ser que uma vacina, por exemplo, ela gere uma produção de anticorpos, mas isso não quer dizer que você ativou suas defesas imunológicas completas. Ou seja, se você não ativar as células T, a defesa é incompleta e pouco eficaz. E muitas vezes não duradoura. Então é necessário que a gente tome muito cuidado com essa questão de vacinas, tá? Porque não é simplesmente colocar micro-organismo atenuado, micro-organismo morto, ou pedaços do micro-organismo, proteínas da cápsula, ou ácido nucleico do micro-organismo, para tentar enganar o sistema de defesa. Não funciona exatamente dessa forma. Tá? Então, nós temos aí para a Covid-19, por exemplo, para o coronavírus SARS-CoV-2, algumas propostas de novas tecnologias de vacina que ainda estão em estudo e são ainda uma incógnita. Principalmente aquelas vacinas que usam biotecnologia através da inoculação de material genético usando adenovírus, como é o caso das vacinas, principalmente aí apresentadas pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca lá da Suécia. Né? Nós não sabemos exatamente se o material genético que está dentro do adenovírus vai ser capaz de fazer essa coestimulação suficiente para gerar a imunidade celular. E aí a dúvida se ela é não só eficaz, mas tem uma imunidade duradoura, tá? E mais incógnita ainda são aquelas vacinas de biotecnologia que usam a estratégia, como no caso que está sendo usado pelos laboratórios Pfizer e BioNTech, e também o laboratório Moderna, que é a de pegar, introduzir material genético do vírus, especialmente RNA da sequência genética que produz a proteína de superfície do vírus, a spike, que é usada para invadir as células, para que as células do nosso corpo produzam essa proteína e aí o sistema de defesa reconheça essa proteína como estranha e, consequentemente, quando o vírus entrar no corpo, reconhecer o vírus. Na teoria parece interessante, mas nós estamos falando apenas de um aspecto de estimulação. Será que essa proteína vai realmente ser produzida
em quantidade suficiente ou da forma eficiente para que ela seja produzida por nossas células e promova um reconhecimento das células de defesa nossa dessa proteína estranha? Será que essa proteína estranha vai ser apresentada para as nossas células T? Será que nós vamos ativar as defesas celulares? Porque a vacina pareceu muito eficiente pela produção de anticorpos. Mas é óbvio, na hora que as células nossas começam a produzir a proteína spike, automaticamente os linfócitos B produzem uma resposta fortíssima de anticorpos. Qualquer proteína estranha que entra no seu corpo, inclusive venenos de animais peçonhentos, gera uma resposta violentíssima de anticorpos. Mas não necessariamente ativa defesas celulares T, que são fundamentais para uma imunidade garantida e duradoura. Tá? Então, o nosso sistema de defesa ele é ativado por diversos mecanismos. Eu preciso de uma forte estimulação para que ele gere uma resposta efetiva e duradoura. Tá? Por isso que as vacinas com vírus vivos atenuados são até hoje as melhores para promover imunidade. Porque o vírus mesmo atenuado, ele ainda tem uma atividade e ele sai, então, ativando tudo que a célula tem contra ele. Né? Coisa que um vírus morto necessariamente não consegue fazer. Promove uma certa imunidade, mas a garantia de imunidade efetiva e duradoura é muito pequena. E por isso que a infecção natural é a imunização mais segura contra qualquer infecção. A pessoa que já teve contato com o SARS-CoV-2 e que inclusive já teve Covid-19, ela ativou todos os mecanismos humorais, celulares inatos de defesa. A imunidade que ela produz é a mais poderosa possível. Se ela vai ser duradoura e quanto vai ser duradoura, não sabemos, mas que ela é mais efetiva e mais duradoura que qualquer vacina que a gente consiga produzir, isso podem ter certeza. Tá? É absurdo você imaginar que uma pessoa que já teve Covid-19, qualquer infecção virótica, e que essa pessoa necessite de vacina para poder se proteger contra o vírus que ela já teve contato natural. Tá? Infelizmente, né, nós não vamos testar as pessoas que já foram vacinadas e ainda vão ser vacinadas para saber quem realmente precisa ou não ser vacinado. Nós vamos acabar vacinando milhões e milhões de pessoas que já foram infectados e são assintomáticos ou que não tiveram ou que tiveram sintomas muito leves, além uma quantidade enorme de pessoas que, por pavor à pandemia, mesmo já tendo tido Covid-19, vão buscar na vacina a salvação. Então, isso é uma completa ignorância de imunologia básica, né? Você dizer que a pessoa que já teve contato com o vírus nativo, com o micro-organismo nativo, que essa pessoa ela não está protegida ou que uma vacina vai proteger ela mais do que a infecção natural. Tá ok? Bem, e com relação às células CD8, né? A ativação dessas células, como nós falamos, ela depende não só da apresentação de antígenos pelas células apresentadoras, através do complexo MHC de classe 1, precisam também de coestimulação para ter certeza que essa célula está infectada. E no caso das células CD8, elas precisam também, né, de uma mensagem, de uma estimulação pelas células CD4. Veja bem, para que elas possam ser ativadas, se diferenciar, sofrer o processo de expansão clonal e passarem a ser células efetoras propriamente dito, além também de células de memória. Bom, agora, nem todas as infecções necessitam de estimulação da célula CD8 para que essas células atuem. Na maioria das vezes, sem a ação da CD4, a CD8 não age. Isso vai depender da infecção, da estimulação, pessoal. Mais uma vez, retornamos aqui à questão das vacinas.
Vacina é uma estratégia de imunização, só que nós temos respostas centenas e milhares de vezes variadas do sistema de defesa a determinadas infecções. Então, por exemplo, algumas infecções, para serem controladas, as células CD8 agem sem estimulação da CD4, sem problema. Outras, sem a estimulação da CD4, a CD8 não funciona. Vamos pegar aqui o exemplo da AIDS, né? Que é uma infecção virótica causada pelo vírus HIV, em que um dos grandes problemas da AIDS é justamente reduzir a imunidade das pessoas infectadas. Só que dá ideia, aparentemente, que a pessoa não tem defesa nenhuma. É uma infecção intracelular, que as células são invadidas, né? E teoricamente precisaria de uma defesa celular, principalmente de células CD8, para destruir esses focos de infecção. E aí vem o detalhe interessante, né? As pessoas com AIDS têm uma produção normal de células CD8 e mesmo assim não conseguem debelar a infecção por HIV. Não conseguem debelar por quê? Porque essas células CD8, mesmo estando presentes, elas não enxergam a infecção e não conseguem controlar a infecção porque elas não são estimuladas. E por que elas não foram estimuladas? Porque o HIV tem uma característica importantíssima. Eles invadem as células CD4, eliminam as células CD4, bloqueando a sinalização para a célula CD8. Então, no caso da AIDS, as células CD8, apesar de estarem presentes, elas não conseguem enxergar a infecção. Eu tenho células CD8, mas elas não conseguem debelar a infecção porque elas não são avisadas de que está tendo uma infecção, porque as células CD4 estão sendo destruídas. Por isso que o aidético ele tem uma redução na imunidade, porque a célula CD4 ela auxilia vários e vários mecanismos de defesa, por isso são chamados auxiliares, ativando células CD8, ativando os linfócitos B, ativando macrófagos e outras células fagocitárias, sinalizando para a inflamação. Então, ao destruir essa célula, eu desligo uma grande quantidade de mecanismos de defesa. E é por isso que o aidético ele não tem defesas para praticamente nenhuma infecção quando ele está acometido pelo vírus HIV. Tá ok? Bom, o que acontece durante a infecção no que se refere à ação das células T, CD4 e CD8 durante o processo de infecção, tá? Aqui na vertical, aqui no eixo Y, aqui, nós temos aqui o quantitativo do número de células T, micro-organismos específicos, então a quantidade de células T, tá? Na horizontal, nós temos aqui o período, né, os dias de infecção, tá? Então, na primeira semana, né, eu tenho o processo infeccioso e o quantitativo total de células de defesa T, ele é basicamente o quantitativo médio de células de defesa basicamente começa a aumentar nesse período. Então, esse é o período de infecção. O que acontece no comportamento das células T, CD4 e CD8? Você tem uma elevação durante o período de infecção dos dois grupos de células, vejam que eles aumentam, tá? Chegam ao pico quase próximo aí a uma semana, onde a produção é a maior possível, né? Então a infecção nesse ponto está sendo combatida com a maior força possível, e é nesse momento em que então a infecção começa a ser debelada. À medida que não tenho mais células infectadas e não tenho mais o micro-organismo livre nos tecidos, o próprio organismo começa a diminuir a quantidade de células T de defesa, tá? Voltando ao equilíbrio original, a homeostase inicial, original, ficando posteriormente apenas as células T de memória. Tem algo aqui que chama bastante atenção, é muito interessante e é bom raciocinar isso.
que é o seguinte, ó, veja que as células CD4, mesmo no pico da infecção, elas são produzidas em menor quantidade do que em relação às células CD8. Tá? Ou seja, o quantitativo de células CD4 é muitas vezes menor do que o quantitativo de células CD8 para promover a defesa do nosso organismo. E qual que é a resposta para isso, né, pessoal? Por que as células CD4 são produzidas em menor quantidade e as células CD8 em maior quantidade? A resposta para isso está na função efetora das duas células. Como que as células CD8 atuam? Elas precisam se ligar às células infectadas, uma a uma, para destruir essas células infectadas. Tá certo? Então, para que eu possa, por exemplo, destruir milhares, milhões de células infectadas, eu vou precisar de uma quantidade muito grande de células T para destruir todas essas células, porque eu tenho que ligar a cada uma delas para destruí-las. Agora, como é que é a função da célula CD4? As células CD4, elas atuam auxiliando, ou seja, produzindo sinalizadores citocinas. Uma célula CD4 sozinha pode, através das citocinas que produz, ativar centenas e milhares de outras células, promovendo a destruição de antígenos de micro-organismos. Uma única célula. Porque cada citocina que é reconhecida por uma célula de defesa ativada, seja linfócito B ou fagócitos, ativa essas células para poder promover a defesa. Então, uma célula CD4 produz uma quantidade absurda de citocinas, centenas de milhares de moléculas de citocinas. Cada uma delas pode ativar uma célula de defesa. Então, para ativar milhares de células de defesa, muitas vezes eu preciso de poucas células CD4 para fazer essa tarefa. Porque cada célula de defesa produz milhares de sinalizadores. Enquanto que a CD8 não. Eu preciso, cada célula que ela vai destruir, eu preciso de uma célula CD8 que vá até ela e destrua essa célula. Então, por isso que eu preciso de muito mais células CD8 do que células CD4 para fazer a tarefa de controle das infecções. No caso das células CD4, né, como é que nós temos aí o desenvolvimento dessas células, tá? Como nós falamos anteriormente, as células CD4 chegam até os órgãos linfóides ainda imaturas, né? E lá, a partir do momento que elas entram em contato com antígenos que são apresentados aqui nos órgãos linfóides pelas células apresentadoras, elas podem se diferenciar em vários tipos celulares. Existem 3 tipos principais com funções específicas de células CD4 efetoras, que são chamadas TH1, TH2 e TH17, no caso aqui, as duas inicialmente, os números aqui estão relacionados à interleucina que produzem, né? A interleucina 1, 2 e a 17, no caso dessa. Elas também podem se diferenciar, dependendo da interleucina que produz, elas vão ter efeitos diferentes no controle de infecções. Elas também podem se diferenciar em células T auxiliares foliculares, que são células efetoras que ficam nos órgãos linfóides, especificamente migram para os folículos, né, onde estão as células B imaturas, e vão ativar as células B, transformando esses linfócitos B em plasmócitos, que são células B efetoras, ou seja, células capazes de produzir anticorpos. Tanto as células CD4 efetoras quanto os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, eles podem sair dos órgãos linfóides e migrar através do sangue até os locais de infecção, fazendo então assim a eliminação, o controle dos micro-organismos infecciosos que porventura tenham penetrado o tecido. Bom, uma outra moléculazinha importante no processo de reconhecimento e de controle de micro-organismos, né? Principalmente o que se refere à ativação de células T, promovido pelas células T, é o chamado ligante de CD4, que é um outro receptor de membrana, só que esse receptor ele existe nas células fagocitárias ou nos linfócitos B. Nós vimos lá atrás que nós precisávamos, por exemplo,
que os linfócitos auxiliares tinham, por exemplo, aquela proteína CD28, né, que reconhecia os coestimuladores B7 das células apresentadoras, né? Aqui já é o seguinte, as células fagocitárias e os linfócitos B é que têm uma proteína na superfície, chamada CD40, que podem ser reconhecidos por um ligante produzido pelo linfócito CD4. Essa ligação da proteína CD40 com o ligante CD40 é fundamental para promover a ação efetora do linfócito T CD4, que é a função de ajudar outras células a combater infecções. No caso da imunidade mediada por célula, o que o linfócito T auxiliar faz quando ele é ativado? Né? Ele vai até as células fagocitárias, por exemplo, como os macrófagos, né? Que estão com dificuldade para eliminar micro-organismos. E quando esses macrófagos, então, apresentam um antígeno para ele, e quando a célula CD4 reconhece, né, que está havendo realmente uma infecção a partir dessa apresentação, ela já foi estimulada anteriormente, então ela já sabe que está tendo uma infecção. O que essa célula CD4 faz? Ao ligar o seu ligante CD40 e produzir algumas citocinas para essa célula aqui fagocitária, essa ligação desses ligantes com essa proteína e as citocinas estimulam o macrófago a destruir os micro-organismos que ele fagocitou, fazendo com que os macrófagos, né, nós já falamos sobre isso lá anteriormente, eles ativem mecanismos de destruição intracelular, com produção de moléculas reativas do oxigênio, ácido nítrico, né, que só são produzidos com a estimulação de células CD4 auxiliares. Então, há um estímulo interno recebido pelo macrófago vindo da célula CD4 que já tinha sido ativada. Essa célula CD4 também pode ativar os linfócitos B a produzir anticorpos. O linfócito B mostra o antígeno que tem que ser destruído e a partir novamente do ligante CD40 que tem, da proteína CD40 que tem no linfócito, do ligante CD40 que tem no linfócito T, e também a partir de citocinas que são produzidas pelos linfócitos T, esses dois fatores aqui estimulam o linfócito B a produzir anticorpos e, consequentemente, neutralizar micro-organismos que ainda não invadiram a célula. Bem, pessoal, aqui então a gente falou rapidamente sobre a imunidade mediada por células e só para finalizar, gostaria de chamar a atenção mais uma vez que a imunidade mediada por células é uma das mais importantes que existem no sistema imunológico. Quando por algum motivo genético ou algum outro fator bloqueia algum tipo de sinalização ou reconhecimento ou ação dessas células T, a resposta celular pode ser em parte ou totalmente bloqueada e, consequentemente, a resposta do sistema imunológico pode se enfraquecer ou ficar prejudicada, o que pode favorecer as infecções. E uma das coisas mais difíceis de se promover é justamente a imunidade mediada por célula, porque, como vocês viram, depende de uma estimulação muito forte por vários mecanismos, várias vias. E isso é importante, esses vários mecanismos, várias vias, por quê? Porque, como vocês viram, né, a resposta mediada por células ela é uma resposta muito contundente, né? Principalmente no que se refere às células citotóxicas. Então, você não pode ter células citotóxicas destruindo células à revelia no seu corpo. Tem que haver uma certeza de que a célula está infectada para que ela seja destruída. E quanto maior o controle sobre isso, melhor. Por isso que as defesas mediadas por células são muito específicas e são coordenadas por vários mecanismos, tá? E não é fácil ativar essas defesas mediadas por células, mas quando elas são ativadas, são a melhor resposta às infecções, principalmente no que se refere à manutenção da imunidade.